Bom dia, Anchieta, bom dia, Gabriel, bom dia, Arimatea Souza, bom dia, Raíssa, bancada completa logo cedo hoje, bom dia, Araújo, bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense do horário. Quero lhe dizer, Anchieta, que eu estarei por aqui no Carnaval também, se precisar de ajuda na bancada, eu posso fazer um estágio, se a Arimatea permitir, eu venho fazer um estágio aqui com você. Bora pra cá, fazer jornal. Vamos lá, gente, canetas emagrecedoras, tema da moda, né? E pancreatite. O que é que a gente sabe até agora? Esse foi tema sobre saúde que teve nas manchetes essa semana. Eu resolvi trazer esse assunto aqui porque está todo mundo usando caneta emagrecedora. Não sei onde o povo foi arranjar dinheiro, porque é caro, mas que está todo mundo usando, tá. Eu quero ver em torno de quanto na bichinha dessa? Uns R$2.000. Uma? É? Uma. E é? É. Muito bem, meus amigos. Recentemente, agora, dia 9 de fevereiro, a Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um alerta para reafirmar os riscos do uso indevido dos medicamentos análogos do receptor GLP-1 e do GIP, que incluem a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida. Eu não vou falar de marca aqui, né? Vamos chamá-las de canetas emagrecedoras, que é um nome que se remete à falsa ideia de que esses medicamentos servem para quem deseja perder alguns quilos. Essas drogas, na verdade, são indicadas inicialmente para tratar pessoas com diabetes do tipo 2, obesidade, sobrepeso e comorbidades. Quero aqui abraçar a turma que está na live do Instagram, inclusive meu presidente do CRM, Dr. Bruno Leandro de Souza, Valber Novo Rumo, Zoloína, turma boa aqui na live do Instagram. Muito bem, esse alerta ele ocorreu depois que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido publicou, agora em janeiro, dados que mostram que entre 2007 e outubro de 2025, essa agência recebeu 1.296 notificações de pancreatite, incluindo 19 óbitos em pessoas que estavam tomando esses agonistas de GLP-1. No Brasil, de 2020 até 7 de dezembro do ano passado, foram notificadas 145 suspeitas de eventos adversos pelo uso dessas medicações. As autoridades ainda investigam se 6 mortes estariam associadas a essas drogas. Bom dia para Celeste 13 anos, para Maria de Fátima Andrade também. Bom, o alerta da Anvisa, meus amigos, não significa que os medicamentos não sejam seguros. Bom, todo medicamento pode provocar efeitos adversos. Todo medicamento. Por isso, a farmacovigilância é tão importante. O que é farmacovigilância? Ela inclui o monitoramento contínuo do uso de medicamentos na vida real, ou seja, identifica possíveis reações associadas a medicamentos. Quando um paciente ou profissional de saúde suspeita que um medicamento pode ter provocado um efeito adverso, ele deve relatar o caso aos órgãos competentes para que investiguem. No Brasil, as notificações devem ser realizadas diretamente à Anvisa, que coordena as ações de farmacovigilância no país. A partir daí, a agência reguladora investiga para comprovar ou descartar a associação entre o evento e o uso do medicamento. O risco de ocorrência de pancreatite já está incluído na bula dessas medicações. Segundo a Anvisa, no entanto, tem havido um aumento no número de casos da doença no Brasil e no mundo. Assim, a agência resolveu reforçar a importância de apenas utilizar esses medicamentos com indicação e, sobretudo, Raíssa Kelly, com acompanhamento médico. Também pediu para que as pessoas não comprem medicamentos de fontes não confiáveis, como os vendidos pela internet e no mercado informal. Isso é uma coisa muito importante, viu, minha gente? Porque, como tudo que vende bem dá dinheiro, surgiu contrabando, surgiu falsificação, surgiu todo um mercado paralelo que não é confiável. Então, desconfie. Se uma coisa custa R$1.000 e tantos, estou falando aqui do mais barato deles, a 2.000 e pouco do mais caro, falando das doses básicas, das doses de entrada, e tem alguém lhe oferecendo por 500, desconfie, porque quando a esmola é muita, o santo desconfia. E não tão por conta própria. Principalmente. Bom, os casos notificados recentemente ainda estão sob investigação. Os medicamentos análogos do GLP-1 têm sido usados por milhões de pessoas no mundo todo e diversos estudos já demonstraram a sua
segurança. A gente sabe que esses medicamentos são usados por uma quantidade gigantesca de pessoas no mundo inteiro. Essa relação com a pancreatite é discutida há pelo menos 20 anos. Até hoje não se provou que existe uma relação entre eles. Pode haver uma relação entre a perda de peso muito rápida e o aumento de cálculos na vesícula, que podem migrar e obstruir os ductos biliares, impedindo a passagem da secreção pancreática e provocando a pancreatite. Então, essas medicações poderiam indiretamente causar alguns casos de pancreatite, mas estudos com mais de 100 mil pessoas não encontraram essa relação direta entre pancreatite e esses remédios. Muito bem, a gente está falando de pancreatite, e o que danado é pancreatite, né? A pancreatite é uma inflamação, Anchieta Araújo, do pâncreas, que pode ser aguda ou crônica. Ela pode ser provocada pela formação de pequenos cálculos biliares, cálculos na vesícula, tá? Que obstruem a porção terminal do colédoco, o ducto que transporta a bile, interrompendo também o fluxo das secreções pancreáticas. Esta obstrução provoca um processo inflamatório intenso e o aumento da glândula por causa do edema, ou seja, do acúmulo de líquido no seu interior. Então vamos prestar atenção nos sintomas da pancreatite. Uma dor abdominal intensa, quase sempre de início abrupto, na região superior do abdômen, que se irradia em faixa para as costas. Então, assim, é uma dor na parte alta da barriga e como se fosse um cinto apertando aqui em cima. Essa dor é uma dor que é caracterizada como em faixa. O paciente chega dizendo assim: doutor, eu estou com uma dor como se fosse uma faixa aqui pegando minha barriga todinha na parte de cima. Náuseas, vômitos, febre e icterícia, que é a pessoa que fica amarelinha. Normalmente começa pelos olhos, pela parte de baixo da língua, mas acaba chegando na pele. Tá? Então, atenção a esses sintomas. A Anvisa recomenda que os medicamentos análogos do GLP-1 sejam utilizados apenas com acompanhamento médico. Medicamentos devem ser usados sob indicação médica, para indicações em que o risco-benefício seja extremamente positivo, como tratar obesidade e diabetes. Nesses casos, os benefícios são muito maiores do que os riscos, que são muito raros, efetivamente. Então, foi notícia, foi muito divulgado, mas é preciso dizer que a quantidade de casos ainda é uma quantidade de casos pequena e que não existe assim uma relação direta, não está comprovado que é o uso da caneta que causa. Agora, claro, como toda medicação, ela não deve ser usada de maneira negligente, de maneira, diria até mesmo irresponsável. Ela deve ser utilizada com acompanhamento médico. E aí,